Bem, amigos do canal, estamos aqui para mais uma aulinha do curso de logística. Hoje a gente vai falar um pouquinho dentro da vertente, falando ainda, né, de controle de estoque, como se deve controlar estoque, como que se deve acompanhar os resultados, o, a forma, né, da qual a gente deve gerenciar o estoque propriamente dito. E aí a gente vem entrar num assunto que é extremamente importante, que é falar de acuracidade de inventário, pessoal. Acuracidade nada mais é que você manter a fidelidade, né? Manter o que está fisicamente ali, a gente está contando, a gente está fazendo esse acompanhamento do estoque e o que tem no sistema, o que tem numa sistemática de controle. Pode ser também ela física, por incrível que pareça, ainda existem algumas empresas que mantêm esse controle fisicamente, através de um conceito chamado ficha Cardex, e mas são exemplos bem irrisórios, a gente nem vale a pena a gente tocar muito no assunto, mas com critério de curiosidade realmente. A curiosidade nada mais é que você um exemplo bem simples é você identificar lá, fazer uma consulta dentro do seu sistema, do seu controle de estoque, e lá está 3 ou 4 itens listados, como imagine uma loja de eletrônicos, você acompanha lá, tem 4 televisores da marca Samsung, 65 polegadas, dois de 50 polegadas, 3 de 32 polegadas, tal. E aí você chegar realmente ao armazém físico e isso aí constar da mesma quantidade, né, e mesma qualidade, acompanhamento, assim por diante, né? A gente tem essas condições muito latentes em estoques, dentro de fábricas, dentro dos supermercados aí, de qualquer cidade, qualquer região, a gente tem isso para acompanhar. E o inventário é o estoque propriamente dito, né? Como se deve acompanhar, como se deve ser controlado, como deve ser contado, as sistemáticas de acompanhamento da qual nós vamos efetuar esse gerenciamento, beleza? Então, acurácia de estoque significa ter informações exatas sobre os produtos estocados. Isto é, ter uma equivalência entre o que está registrado no sistema e o que realmente consta no armazém físico. Acho que ficou claro, né, pessoal? Entre o que está no sistema e o que está no físico. O que você registrou lá no sistema, você vai lá na sua prateleira e realmente tem a mesma quantidade. Trata-se de um indicador muito importante quanto à gestão física do estoque. Um valor alto em porcentagem de acuracidade indica processos e controles corretos dentro de uma área de estoque. Para exemplificar um pouco, pessoal, eu vivenciei dentro da minha gestão, dentro da minha carreira profissional, aí, trabalhando em indústrias, e a gente acompanhando também agora nessa área de consultoria, a gente tem muito a criticidade do estoque, e quanto mais, né, rupturas houver no estoque, mais a diretoria dá ênfase a esse controle, né, pessoal? Quando você passa a ter uma gestão, mesmo que ela seja com sistemas paralelos, controles de estoque através de ficha Cardex, que seja controle de planilhas de Excel, sistemas de ERP, sistemas de WMS, independente deles, se você mantém uma acuracidade dela alta, então passa a toda essa gestão, esse acompanhamento, eles é inversamente proporcional à sua preocupação, né, pessoal? Quanto mais assertivo for essa curacidade, mesmo que seja um acompanhamento de forma manual, ou manuscrito, ou acompanhamentos paralelos ao sistema ali, a dedicação, o compromisso, né, com a ênfase da diretoria, né, nesse ponto, a diretoria não vai se preocupar tanto, porque a coisa está fluindo. E como o que é realmente importante para a diretoria, o foco da empresa, por exemplo, a gente está tratando de produção, a gente trata daquele produto, então acaba não sendo tão incipiente esse valor.
Então, só para exemplificar um pouquinho para vocês, assim, para nós que vivemos a logística, como às vezes o risco, né, inerente à atividade é alto, mas quando há um engajamento muito forte da equipe, manter o estoque realmente fiel ao que está entre o sistema e o físico, acaba também não havendo investimento, né, na evolução tecnológica desses equipamentos, tá, pessoal? Dentro do curso a gente vai demonstrar muito dessas ferramentas, muito dessas evoluções e tal. A gente vai dando pequenos toques porque é muito introdutório ainda, é bem um curso assim para evoluir mesmo, um passo a passo aqui da logística, tá, pessoal? Se a gente antecipar muito esses critérios, acaba faltando um pouco de base para quem realmente nunca viveu a parte da logística. Então a gente explica os primórdios, né, como diria, dos primórdios até hoje em dia, né, de forma a que vocês entendam depois quando a sistemática está bem implantada. Manter um alto nível de acuracidade traz alguns benefícios para a empresa, entre eles destacam-se: evita atrasos nas entregas aos clientes, então, consequência, não há ruptura, né? Evita gastos para a solução do problema, redução de perdas de produtos. Então, se você tem a curiosidade, você sabe que aquele produto está próximo ao vencimento, ou se você tem uma gestão, você vai acompanhando toda essa sistemática de forma que você passa para o setor comercial, falou, ó, esse lote aqui ele está próximo ao vencimento, se puder fazer alguma tratativa comercial, alguma imersão de marketing aí para poder liberar esse estoque aí, para que a gente não tenha grandes perdas, tal. Então, tudo isso é feito através de um gerenciamento. Então, dentro da gestão desse estoque, você tem que acompanhar. Quando você trata de materiais que têm ou obsolescência ou vencimento, isso também é mais uma característica especial a ser acompanhada pelo gestor de estoque de forma a manter essa confiabilidade dessas informações e essas informações serem passadas ao setor comercial de forma a que eles possam também tomar medidas ali, tomar ações para que esse estoque não acabe se perdendo. Assertividade no planejamento de compras é importante. Então, quando a gente tem uma assertividade no estoque, a compras vai comprar realmente o que é necessário, não vai pegar e aquela escala exponencial, né, de ajustes. Ah, eu não tenho uma margem de segurança, então eu vou lá e compro 10% a mais. Aí você já computa já na produção mais 10% porque pode haver uma perda. E isso, toda essa cadeia de valor exponencial de perdas dentro do processo, ela faz com que ao seu estoque onere muito. E aí vai perdendo, são gastos que não são revertidos de forma agregada ao produto, né, a escala de valor do produto, e isso não dá para ser repassado ao cliente. Então você acaba perdendo competitividade, tendo grandes perdas dentro do seu processo. Melhor aproveitamento do espaço, né? Então, se a gente tem realmente o que é necessário dentro do nosso armazém, a gente vai trabalhar realmente com as necessidades de escoamento, né, necessário e fazer o giro adequado do estoque, tudo, e fazer, né, o armazenamento adequado de forma a ter visibilidade, fazer uma gestão visual, um acompanhamento desse processo como um todo, para que a gente não tenha grandes perdas no acompanhamento. E, por consequência, nós teremos uma maior produtividade. Manter um alto nível de acuracidade eleva a confiança no estoque por parte da equipe e também por parte do cliente, né, como a gente citou. Então, quando é inversamente proporcional, quanto maior a acuracidade, daí a equipe acaba mantendo uma confiança e o setor comercial, por consequência, não vai ter desconfiança no seu acompanhamento. Então, os gestores, os diretores que vão acompanhando aquele processo lá, eles vão falar assim: ah, do jeito que tá bom, para que eu vou investir se tá dando tudo certo, né? Então tem esse viés também que pode acabar acontecendo quando é uma atividade logística, quando a gente é uma atividade de apoio como uma atividade logística, mas na maioria das vezes as empresas investem e investem muito nos acompanhamentos logísticos, porque elas sabem como é importante ter essa ferramenta de controle, de acompanhamento de estoque, porque, como a gente sempre frisa nas aulas,
estoque é dinheiro, estoque é capital, capital investido, e muitas vezes esse capital, se parado, ele se perde e perde um ganho de competitividade depois lá na frente, tá, pessoal? Imagine uma situação em que se vende um produto de que o cliente necessite muito e informá-lo que o estoque físico não corresponde ao estoque do sistema. Vai gerar uma desconfiança por parte do cliente, além da sensação de desorganização, o que não é nada bom para a empresa. Então, pessoal, quando a gente está gerindo estoque assim, a gente o gestor de estoque ele tem que passar uma confiança, ele tem que passar confiabilidade. Né? Quanto maior é a confiabilidade, né, dos termos, e se você realmente chega e você tem que garantir que aquele seu estoque ele está correto. Né? O gestor de estoque ele tem que chegar e manter. Essa é a, a obrigação do gestor de estoque. Ele já não está produzindo nada, né? Ele não está agregando valor para, para a empresa, agregando valor para o seu negócio. E se você ainda não manter confiança no seu estoque, não manter a saúde, a qualidade dos produtos do qual você é responsável por armazenar, sinal que você não está sendo competente na sua atividade. Então, a maior atitude, a maior, né, força, né, dentro de uma análise ali de SWOT, dentro de uma gestão de estoques, uma gestão logística, uma gestão de armazém, é você manter a curacidade do seu estoque e garantir e manter a confiança do seu estoque. Quanto maior a confiança do seu estoque, toda aquela consolidação dos estoques, aquela situação de organização do seu sistema, organização da sua sistemática logística de trabalho, acaba sendo repassada para o setor comercial. E o setor comercial, por consequência, ele tem a expertise também, ele vai poder ter certeza de que pode oferecer os produtos ali acordados. Ele não pode chegar e falar assim, não tenho certeza se tem 10, então vou vender apenas 5 e depois eu peço para a equipe lá confirmar e eu te mando numa próxima remessa os outros 5. Não, pessoal, a gente tem que ter certeza que o estoque está correto, tá, pessoal? Então é importante essa condição que vai passar uma confiança para a organização como um todo. Inventário é um processo de classificação, identificação e contabilização das mercadorias que estão armazenadas. Então, pessoal, o inventário nada mais é que a gente classificar tudo aquilo ali, contar tudo que está ali e garantir que tudo que é aquilo que está sendo contado, que está sendo armazenado, ele está em condições. O que é estar em condições? A gente nomeia isso como qualidade do nosso estoque. Né? Que é aquilo que a gente tem no estoque, a gente pode dar sequência nas próximas atividades. Imagine que você tem estoques intermediários da empresa, como estoque de matéria-prima, estoque de insumos, estoque de embalagens, e esses estoques eles têm uma aferição, eles têm uma contabilização, e dessa contabilização a gente vai trazer em números redondos como 100 de cada. Imagine assim, ou 100 quilos, 100 unidades, ou 100 litros, independente da unidade de valor, mas que realmente isso se garante. Então, quando a gente tem essa condição, a gente traz consigo a situação da seguinte forma, tá, pessoal? Vamos garantir que realmente esse inventário está compatível a dar sequência dentro da produção, ou dentro da atividade, ou dentro de qualquer processo da qual haja. Beleza? Me fiz entender. Qualquer dúvida, a gente vamos fazendo as perguntinhas lá no canal pra gente, tá, pessoal? Ele identifica, classifica e determina o valor de cada produto. Isto é, trata-se de uma visão completa e atualizada do estoque, ou seja, quais e quantos produtos estão no armazém, seu valor e condição atual, além de sua localização. Então, quando a gente faz o inventário geral da fábrica, né, faz a contabilização de todos os itens, a gente vai aferir também, muitas vezes a gente pede o acompanhamento, né, de técnicos e controle de qualidade, até para fazer a aferição se realmente os materiais que se encontram dentro do estoque, eles estão todos compatíveis, estão, né, na famosa qualidade para dar sequência no processo. Nesse momento, quando a gente tem
né, os inventários periódicos, vou explicar mais à frente, é um momento da qual a gente pode, como fazer a gestão, algum item, né, que porventura não possa ter sido utilizado ou se tornou obsoleto, porque mesmo com toda a gestão, pessoal, a gente pode, né, encontrar situações onde o cliente parou de comprar, ou dentro de um contrato se fez a obsolescência programada daquele item, já havendo uma necessidade de perda, ou o setor de compras efetuou uma compra de um lote econômico tal para trazer e houve um ganho de margem de escala, mas que esse ganho acabou se perdendo, ganhou-se 20% na compra e acabou se perdendo 10% no fim do lote. Pode acontecer isso, tá, pessoal? Pega uma promoção, compra um lote de 1.000 quilos, você vai usar 900 só e acaba perdendo. Né? Dentro de uma estratégia de mercado, pode haver essa condição. Então, vocês vão acompanhando, são tudo coisas que vão ter, dentro da complexidade da gestão de estoques, elas podem acabar acontecendo. Então, a gente pode enfrentar essa condição, pode também haver os famosos furos de estoque, os acompanhamentos errôneos, então tudo isso aí dentro de um balanço, dentro do inventário geral, né, realizado, você já deve aproveitar isso e ser computado como as perdas de processo e já zerar, né, o inventário nesses itens computados como as perdas de processo aí, né, do inventário geral e efetuar o novo balanço, o novo inventário, de forma a que você, daquele ponto em diante, você consiga ter maior assertividade, maior acuracidade dos seus estoques. Beleza, pessoal? Então, acho que é esse ponto que eu queria chegar aqui nessa explicaçãozinha do inventário. Então, de forma simplificada, podemos definir o inventário como sendo uma contagem do estoque físico e o cruzamento do valor dessa contagem com o estoque registrado no sistema da empresa. A realização do inventário é uma oportunidade de identificar problemas de acuracidade do estoque e tratar das divergências encontradas. Também serve como instrumento de revisar, introduzir ou alterar processos que podem estar contribuindo como divergências de estoque. Então, aqui, pessoal, outro ponto que eu posso colocar é, acho que vocês vão lembrar de outras aulas, que a pessoa que está acompanhando, a gente falou da questão de quando a gente tem as falhas do nosso processo, como um setup de linha, há perdas nesse setup de linha, há perdas de material, ou propriamente uma sucata dentro do processo, né? E tudo isso, né, engenharia de processo, engenharia de produção, engenharia de produto, ela vai trabalhando, né, a qualidade também, a engenharia de qualidade envolvida, para que haja uma melhoria dentro desse processo. Então, quando você tem sistemas, por exemplo, já eletrônicos de acompanhamento, você tem computado uma margem de perda, essa margem de perda inicialmente está lá computada como 5%. Nós temos os 5% de perda de determinado item ou determinado part number. Part number é um número da parte, o número da peça, o número do item, né? Como propriamente a gente pode ter um pneu dentro de uma fábrica ali de automóveis, tem o part number 0.800 e tal, né? Então, dentro daquele processo, a gente sabe que vai ter uma perda de 5%, então os compradores acabam comprando 5% a mais. Mas dentro das atividades, né, como a gente fala no curso de Fundamentos de Engenharia Industrial, é, um processo de melhoria contínua, um processo de trabalho, onde a gente vai evoluir nos ganhos, ou evoluir nessas atividades, de forma a tratar, né, esses problemas e diminuir, né, essas margens. Aí a gente está lá computado como 5% dentro do sistema e vai trabalhando de forma a reduzir, por exemplo, o setup. Eu perco 3, 4 peças no meu setup de linha. Aí eu trabalho com ferramentas como o SMED, como a engenharia de processos, tal, até que chega um ponto que eu perco uma só peça no meu processo, né? Então, vou passar a ser 1% ou 0,5%, né? Ou 1 em 1 milhão, tal, né? Tem diversas formas da gente computar isso aí. E aí, por consequência, a gente
vai diminuindo as margens, né, de sobressalência, de compras, né, de lotes econômicos de compra aí dentro dessa atividade. Outras formas também que podem ser negociadas, quando a gente tem um contato direto com o nosso fornecedor, a gente realmente escalonar com ele a necessidade de que vai utilizar conjuntos compatíveis, né? Mesmo que haja uma necessidade ali, quando é material de giro que está sempre comprando, então não se faz necessária essa condição de ajustes de lote econômico de compra. Mas quando você vai comprar um item do qual você produz raramente ou muito esporádico, você tem que fazer esse ajuste junto com o seu fornecedor para não ficar esse material sobrando no estoque e gerar não só uma acuracidade de um item que não vai ser necessário, um gasto desnecessário, um espaço, né, onerado desnecessariamente, e aí a gente vai fazendo essa gestão da melhor forma possível. Então nós temos dois tipos de inventário, né, sistemáticas, né, de inventário. O primeiro deles, pessoal, a gente tem o periódico. Nesse tipo de inventário, normalmente realiza-se uma contagem de todos os produtos de um estoque. Isso é realizado normalmente uma vez por ano. Na oportunidade, a empresa normalmente paralisa suas operações de movimentação de estoque para que se garantam da contagem, a correta contagem e a comparação do estoque do sistema. Então, como que funciona isso, né, pessoal? Dentro da empresa, vão existir, aqui a gente põe no texto como um ano, existem empresas que fazem semestralmente, existem empresas que fazem quadrimestralmente, existem empresas que fazem mensalmente, tudo depende da acuracidade, depende do viés de controle do estoque, quanto também monetariamente se mantém dentro do estoque. Quando você tem uma quantidade de material da qual não é um valor absurdo dentro do estoque, ponderado dentro da sua margem de capital investido, não se faz necessário contagens tão periódicas, mas o importante é que, assim, fiscalmente, né, e aí vamos entrando para um viés contábil também, existem contribuições, comprovações é, fiscais da qual as empresas devem manter uma curacidade e isso deve ser firme através de registros fiscais, registros de acompanhamentos contábeis, e isso deve estar mais assertivo possível, sob pena de multa, sob pena de autuações das empresas. Então, é importante quando a empresa não tem uma curacidade tão alta do seu acompanhamento, do seu controle de estoque, que essa avaliação periódica de inventário ela tem que ser, né, mais restrita possível. Quando você não tem um sistema adequado, um sistema eletrônico de acompanhamento de estoque tão robusto, uma sistemática de controle tão robusta, você vai ter que manter, né, essa contagem periódica de mês a mês, ou 2 meses a 2 meses, para garantir que seu estoque esteja mais fiel possível. Já quando você tem, né, empresas grandes que têm uma curacidade de estoque muito próxima dos 99, 100%, né, dentro do conceito logístico, acima de 95% né, identificado como um padrão universal muito bom para fazer uma gestão, a gente consegue, né, manter essa condição de fazer o inventário geral da empresa uma vez por ano. Esse inventário geral, da qual se para a empresa realmente, há uma contagem de todos os itens, né, uma equipe, muitas vezes até contratada, né, uma equipe externa contratada para fazer uma auditoria. Existem grandes empresas, né, que fazem esse processo de auditoria, tudo. Eu não vou fazer propaganda, mas existem empresas que são externamente contratadas até para passar uma certificação de que o seu estoque, né, realmente tem assertividade e que esse estoque pode ser, né, quando você joga a sua empresa para trabalhar na Bolsa de Valores, tudo, você tem que ter essa certificação e essa auditoria contábil é registrada. Outro ponto, né, é o inventário rotativo. O inventário rotativo se dá de forma contínua.
Nesse caso, existe uma equipe que constantemente está realizando inventário com o objetivo de antecipar a ocorrência de divergências de estoque e assim evitar problemas futuros gerados pelas divergências. Aqui, pessoal, eu posso exemplificar algumas condições, né, dentro da minha gestão de estoque, como que eu trabalhava. Então, a gente tinha algumas áreas da qual existia não só o risco, né, de contaminação quando eu digo de estoque, assim, a mistura do estoque, é, você colocar itens que são similares, muito próximos dos outros, gerando, né, uma contagem equivocada, tudo. Então, o que que a gente fazia? A gente mantinha algumas pessoas de forma assertiva, né, e periodicamente, né, com uma periodicidade muito alta, ou contagens de, né, 2 vezes por semana, tal, eles contavam aquele setor em específico ou algum item específico, né, da qual você tinha já uma predisposição ou algum indicador muito alto de divergência desse material. Isso acontecia muito quando existia produtos similares, produtos que aparentemente eles estavam muito próximos a o tamanho, o modelo, tal, então existia muito o risco de mistura desse item. Então o que que a gente fazia? A gente aumentava, né, o acompanhamento desses itens de forma a manter a confiabilidade desse estoque. Acho que me fiz entender, pessoal, na mesma linha que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre bate o papo com vocês. Qualquer dúvida, exponham lá no canal, a gente está aberto para a gente responder qualquer questionamento. A ideia do curso é um curso que vai ter mais de 100 aulas, aí um curso muito bem embasado que a gente está criando aqui, né? Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, entra lá, manda lá nos comentários que eu vou respondendo vocês nos próprios comentários, ou aí a gente faz um vídeo em paralelo para responder para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de quem está nos ouvindo, quem entrou lá, deixa o like, e quem ainda não está, né, como assinante do canal, entra lá no @ar15 para se inscrever no canal. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde.